Glória a Deus, está alto, né? Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos finalizando, uma sequência de estudos na carta aos Efésios. E hoje nós vamos finalizar essa sequência. Hoje o tema é a santidade na igreja. E é o quinto, estudo dessa série, que começou lá no dia 2 de setembro, com o poder de Deus na igreja, depois a presença de Deus na igreja, a unidade na igreja, o ministério na igreja e agora a santidade na igreja. Eu quero convidar a vocês para nós fazermos a leitura no capítulo 5 da carta aos Efésios. É um texto também bem conhecido, né? Carta aos Efésios, capítulo 5, e verso 21, a partir do 21, 5, 21. Minha versão é João Ferreira de Almeida. Vamos fazer a leitura do texto sagrado, né? Diz assim a palavra: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Até aqui, podemos sentar. Nosso irmão João Paulo já orou, mas eu vou fazer mais uma oração pedindo para que o Espírito Santo fale conosco de modo especial hoje. Eu estou falando no microfone, irmãos, e estou sentindo um som diferente, assim. Não sei.
Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Queremos que o Teu Espírito Santo fale de modo especial, Senhor, conosco. A Tua palavra, que é sempre rica e poderosa, ela é capaz, Senhor, de nos alertar, de nos trazer a vida sobre questões que não estamos conduzindo bem em nossas vidas, porque Tu deseja que nós sejamos santos sem mácula, como diz a Tua palavra, sem mancha, porque é assim, Senhor, que Tu desejas nos apresentar no dia glorioso, o dia em que Tu nos chamará para o descanso do Teu reino, Senhor. E eu creio que Tu estás santificando a Tua igreja a cada dia, e pela Tua palavra somos santificados, como disseste através do apóstolo João, meu Pai. E assim nós Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Irmãos, estamos aqui hoje para falar sobre santidade, e esse é o texto que nós estamos utilizando para falar de santidade, que são vários deveres que foram apresentados para a mulher, para o homem, para os filhos, para os servos. E isso se retrata também como recomendações para a igreja. Eu gostaria de começar falando um pouco, sobre uma parte específica desse texto que nós acabamos de ler, que está lá pelo meio do texto, quase no final já. Quando ele, a partir do verso 31, ele vai dizer: eis, porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão a só carne. E Paulo, ele faz aqui uma transcrição do que está escrito lá no livro de Gênesis. No Gênesis capítulo 2, se puder apresentar Gênesis capítulo 2, versos 24 e 25, nós vamos ver que o verso 31 está aqui atrás, vocês vão ver, O verso 24 de Gênesis 2, que vai dizer exatamente isso, Pode colocar aqui? 2:24, ó. Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E o verso 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa parte do verso 25, Paulo não transcreveu aqui, somente o verso 24, Mas esses versos falam da fundação da família. E a santidade na igreja, irmãos, começa com santidade na família. É preciso que a santidade seja algo que começa no seio da família. A família é a instituição mais sagrada que existe neste mundo, viu? Ela foi criada por Deus para atender às necessidades básicas do homem. Ela é o berço da nossa formação moral e espiritual. E é por isso que precisamos que os nossos lares tenham pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Então a santificação começa no lar. E o registro bíblico que nós colocamos aqui, para o momento em que Deus fala que Ele está fundando a família, é o verso 24 e 25 de Gênesis capítulo 2. Irmãos, precisamos olhar com muito cuidado com o que está escrito nesses dois versículos. Esses dois versículos falam de princípios que estão ali nas entrelinhas e que eles têm uma relação direta com a santificação. Se você lembrar bem, o início do versículo diz assim: deixará pai e mãe, não é isso? O princípio que está no seio da criação da família, esse primeiro princípio,
é o que a gente chama de separação. Deixará pai e mãe, sairá do seio do pai e da mãe, para fundar uma nova família. Sabemos que o termo separação, né, como princípio, ele também está na raiz do termo santidade. Porque é aquele que foi separado para o Senhor, né? Separado de uma família inicial, né? Para fundar uma outra família. Para ser conduzida por Deus. Então, a separação, olha, do filho que deseja uma união, né, matrimonial, nela está embutido um princípio de separação. Essa separação a gente pode ver de várias maneiras, por exemplo, do ponto de vista geográfico, né? Como é importante que os filhos fundem o seu caminho, a sua casa, né? O seu caminhar com Deus, do que continuar permanentemente sob os cuidados dos seus pais. Então, essa separação geográfica é necessária para que ele possa trilhar a sua caminhada, sendo o Senhor o seu guia, e não mais os seus pais. Seus pais foram o começo da sua criação, da sua caminhada, né? Então, é necessário que haja essa separação, um princípio importante. Eu me lembro de algumas situações da minha vida, né, sobre isso, que meio que deturpavam um pouco esse conceito, né? Por exemplo, quando o filho não sai de casa. Eu me lembro de uma irmã minha que começou a namorar um rapaz que inclusive era de uma família que não se dava bem com a nossa família, por conta de política, irmão, já na década de 60, viu? E justamente aprove de duas pessoas se namorar, justamente é namorar o filho do candidato do outro partido. Lá no interior do Ceará, sabe? Aí olha só a confusão que vai dar, né? Mas aí eles não tinham nada. Não tinham recurso, tinham nada, eram filhos, cada um filho de uma família, né? Jovens, né? Sem preocupação com nada. Eles começaram a namorar. Então, naquela época, quando alguém não queria que alguém separasse você, né, da pessoa que você... O que as pessoas faziam? As pessoas forçavam a união. Naquela época a gente chamava de fugiu. Vocês, os mais antigos, não me entenderam o que eu estou falando. Mas como é que era? Eu pequenininho, né, minha irmã namorando na sala, eu pequenininho, uma criança, né? E o namorado da minha irmã chegava, já sempre entregava um bombonzinho, eu já ficava esperando, aquele negócio, né? A gente era criancinha. E ele namorando a minha irmã na sala, mas por alguma razão também eu saí da sala. Eu mesmo não me lembro de detalhes assim. Mas, num dado momento, o namorado da minha irmã pede para minha mãe buscar um copo de leite lá na cozinha. A minha mãe vai inocentemente buscar um copo de leite na cozinha. Quando ela volta com um copo de leite, que chega na sala e não vê ninguém, vai até lá fora que não vê ninguém, ela grita pelo meu irmão imediatamente. Evaristo, aí Gleusa fugiu, né? Com fulano de tal, corre, né? Correu vários quarteirões atrás e não encontrou. Fugiram. Não se sabe que rumo tomaram. No outro dia que se teve notícia deles. O que é que aconteceria naquela época com as famílias? Agora não tem jeito. Agora tem que casar, né? Agora tem que dar um jeito, tem que casar. Então, quando você não tinha a aprovação dos pais para o seu casamento, eles faziam assim. Fugiam. E os pais eram obrigados a casá-los agora, já que eles, né? Eles, como quem diz assim, eles consumaram uma união naquela noite, né? Vocês me entendem? E aí, por conta disso, tinha que casar. Só que eles não tinham nada.
que aconteceu? Resolvem casar, aquela coisa toda, e na minha casa eles tinham 2 quartos, eram aquelas casas compridonas, sabe? Aí, eles vêm morar com a gente. Aí só tinha 2 quartos. Um quarto, a minha mãe e meu pai ficavam lá, nós temos 9 filhos, viu, irmãos? 9. As mulheres ficavam no segundo quarto, os homens se arranjavam pelo corredor, né? A rede no corredor, a rede na cozinha, na sala de janta. Era assim. Aí, o dito cunhado com a minha irmã vão morar no segundo quarto, aí tem que tirar todo mundo desse quarto e se arranjar no resto da casa. Imagina a confusão que dá. Então, casa, mas não se separa, irmão. Já pensou? Ocorre naquela época, né? Dessa maneira, mas ocorre o inverso também, né? O inverso a gente vê muito hoje em dia. Por exemplo, os filhos casam, eles saem de casa, né? Para montar a família, mas a família que ficou em casa vai atrás, né? Os avós, principalmente hoje, vão para dentro da casa dos filhos para cuidar dos netos. Também não há separação assim. Deus quer que cada um de nós sejamos dependentes dEle. Esses arranjos nossos é meio que não aceitando a dependência, sabe? Que você tem que construir o seu destino tendo Deus como seu Senhor, né? Esse é um conceito, eu estou falando de coisas naturais, mas isso fala de coisas espirituais. E o primeiro princípio sobre esse verso que a gente acabou é o separação. E do ponto de vista geográfico, tem a separação também financeira. Separação financeira. Também tem que ocorrer. Né? Então, o filho casou, conseguiu sair, mas vem quando os pais estão fazendo uma... Ah, pai, surgiu um negócio aqui, né? Entendeu? Não tem separação financeira assim. É por isso que os filhos têm que começar a cuidar cedo, irmão, sabe? E tem que começar a pensar em alguns princípios. Nunca gastar tudo que ganha para começar a guardar. Porque a palavra diz que os dias são maus. Então a gente tem que estar sempre pensando no infortúnio, no imprevisto. Então tem que começar a raciocinar assim. Guarda sempre alguma coisa, ainda que você ganhe pouco, guarde alguma coisa. Né? Isso é importante. Então tem essa questão também da separação financeira. E tem mais também, a separação emocional. Ocorre a primeira briga do casal, aí corre para a casa da mãe. Aí, não, foi para casa, tá, pessoal? O casal tem que resolver essas questões emocionais. Tendo quem como Senhor? Deus. Não a mamãe, o papai mais, é? É o Senhor. O conceito de separação nos ajuda a ter o Senhor como aquele que nos conduz sempre. Senão a gente também vai se apegar a outras pessoas. A gente vai pegar um amigo muito próximo, que sempre socorre a gente emocionalmente, o pastor, né, da igreja. Daqui a pouco o pastor está sem horário, né? Porque a gente está correndo muito para o pastor antes de conversar com o seu cônjuge, de pedir perdão, dizer que se excedeu, né? Aí daqui a pouco você se resolve, aí o laço fica mais forte ainda, sabia, irmão? Quando acontece assim. Não fica tão forte assim quando é o pastor que liga. Ei, rapaz, estou ligando para você. Sua esposa veio falar comigo, né? Está entendendo? O pastor ajuda, sim, com certeza. E o pastor deve ser uma opção sempre a ser considerada. Mas quando os casal conseguem resolver as coisas entre eles, o laço de intimidade, de afetividade fica mais forte ainda. Então a separação emocional, né? Isso é a primeira parte do versículo. Tem a segunda parte. Do verso 31 aí, né? Aqui, de Efésios. Que diz assim:
e se unirá à sua mulher. Esse se unir à sua mulher é compromisso, né? Compromisso. Se unir mesmo, né? Um compromissado com o outro. Sempre compromissado com o outro. Se o outro tem uma preocupação, você passa a estar compromissado com essa preocupação, junto. Tudo que um sentimento de um tiver, tem que estar compromissado com aquilo, e não fora daquele, né? Para que os dois estejam sempre respirando o mesmo ar, né? Os mesmos problemas, as mesmas alegrias. Compromisso. Esse compromisso é permanente. A gente fez um voto, né, na união. Esse compromisso é heterossexual, olha só, homem e mulher. Compromisso heterossexual, monogâmico, exclusivo, né? Isso são princípios da santidade dentro da família. O versículo vai dizer mais, ainda o versículo 31. E os dois serão uma só carne. Qual é o princípio aqui? O princípio da unidade. É uma coisa só. É uma só. Né? Estavam nus, que é o verso 25, né, de Gênesis, que não está aqui em Efésios. Estavam nus e não se envergonhavam. Desculpe, eu já estou no quarto princípio. A gente também se atrapalha quando está ministrando aqui, viu, gente? É unidade, já estou falando de unidade. Os dois tornaram uma só carne, inseparável, necessária, duas pessoas, numa só. Eles são complementar um ao outro, não são só um indivisível, não. Eu sou uma pessoa, não sou mais uma pessoa, sou só metade. O outro já faz parte como uma pessoa só. É unidade. Então, se está triste ou está chorando e eu desprezar isso, estou desprezando a mim mesmo, porque nós somos uma pessoa só agora. É complementar e total, física e espiritual, irmão. Então, separação, compromisso, unidade. E depois vem intimidade, que é o versículo que eu acabei de ler agora há pouco. Estavam nus e não se envergonhavam. Intimidade espiritual, intelectual, emocional e física. Há uma proximidade, né? E essa proximidade é normal. Não tem nada de assustador no casal. Não tem nada. Isso é uma coisa também espiritual, irmãos. É por isso que a união carnal fora do casamento, ela tem consequências bem maiores do que só a atração física, né? Porque ela traz consequências emocionais fortes, né? Ela quebra um princípio da fidelidade, né, da intimidade, da unidade. Essa união carnal fora, ela quebra praticamente todos esses princípios aqui, falados. Então eu estou falando ainda de família, né? Para a gente perceber como tem tanta coisa que começa na família. Porque se essas coisas não estão bem na família, a gente não está bem como igreja. Imagine do ponto de vista da igreja, que a gente é capaz de visualizar aqui, quantas famílias estão aqui conosco. E cada uma tem a sua história, que tem que estar atento a esses princípios, né? E a gente falou de muita coisa aqui, eu nem falei dos filhos, né? Falei muito mais do casal, né? Mas tem coisas tremendas em relação aos filhos, como de honrar pai e mãe, né?
E diz que honrar pai e mãe significa várias coisas. Significa obedecer, respeitar, ajudar. Ajudar também. Isso não quebra aquele princípio da separação, certo? Que mesmo você construindo a sua família, você continua com isso tudo, pode ajudar. Não precisa que eles estejam morando com você, né? Por exemplo, a minha mãe era um pouco exagerada, né? Minha mãe. As nossas mães talvez sejam muito parecidas com a minha mãe, a maior parte. Porque a minha mãe, de vez em quando, hoje ela já está quase não está falando, 95 anos, já está mais caladinha. Mas ela é daquelas que liga e diz assim, aí eu atendo ela, o que foi que houve? Esqueceu de mim? Eu acho que já faz uns 15 dias que eu não ouço falar, que eu não vejo a sua pessoa. Você não vem aqui. Cobrando o cordão umbilical ainda ligado, né? Hein? Porque muitos de nós faz isso de forma muito mais forte, porque ainda não compreendeu esse princípio da separação, sabe? Eu, por exemplo, tenho meus netos hoje, e a vontade é tremenda da gente estar com eles o tempo todo, mas eles precisam construir a vida ensinando os filhos, ensinando eles a terem cuidado com esse mundo, né? A ser prudente como as serpentes, simples como as pombas. Lembrar de tudo que papai e mamãe falam, né? Eles têm que construir essa relação com os filhos. Se a gente estiver muito perto, ele não vai dar tempo, não vai poder fazer. Tem outras pessoas ali que estão. E quando eles tentam fazer alguma coisa, aí o avô interrompe a avó. Não, faça isso com o menino, não, né? Assim. Percebe que quando a gente não há separação, a gente já interfere? A vontade que eu tenho de ficar, mas eu sei que é importante que eles construam uma vida de vivência, de ensino. E ainda mais, né, que eles estão podendo fazer isso, os filhos pequenininhos dentro da casa de Deus, né? Coisa assim, tão privilegiada, né, de muitos de nós, né? Que aprove reconhecer a Deus e trazer os filhos logo cedo, né? Então, há muitas coisas que acontecem na família, que quando isso não está bem, né, construído, naturalmente a gente não consegue ser igreja, irmãos. A gente vai meio que, e a gente nem vai compreender muitas vezes porque que ninguém consegue ser igreja, mas se a gente olhar para dentro da família, a gente vai começar a compreender por que é que a gente tem tanto, né, tanto arranhando as arestas uns nos outros, né, dentro da igreja. E aí a gente vai começar a falar um pouco mais sobre a igreja, né? Feito esse início de... Eu gostaria da gente poder ler o versículo 21 agora, né? Primeiro versículo que nós lemos. Que diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Uma coisa que cabe uma pergunta aqui, e o ideal é que fosse uma escola bíblica hoje, mas em geral em cultos de ensino a gente não faz como na escola bíblica. Eu fazer uma pergunta aqui para vocês, e eu esperar ouvir a resposta de vários de vocês, para a gente construir aqui algo maior, né? E a pergunta é a seguinte, embora vocês não vão poder, né, me responder, mas vocês podem começar a pensar sobre ela aí, cada um de vocês. Como você vê a ideia de se submeter a uma outra pessoa? Essa pergunta é uma pergunta fácil de você pensar nela, de imaginar ela real? Ou porventura essa é uma pergunta difícil para você? Quando ela é feita, ela dói no seu ouvido.
É fácil você pensar em se submeter a uma outra pessoa? Irmãos, olha, quando a gente faz uma pergunta dessa lá fora no mundo, dizem que a gente está fazendo até lavagem cerebral. Que esse povo está louco, né? Porque o movimento feminino, por exemplo, ele não admite uma frase dessa. Mas é um texto que está na palavra de Deus. O texto que acabamos de ler é sujeitando-se, tem algumas versões que é submetendo-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Se sujeitando, né? A NVI que eu tenho aqui também diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, versão NVI. Se sujeitar alguém a algo que soa difícil para você, quando a gente faz essa pergunta, a gente precisa imediatamente lembrar de uma coisa que aqui Jesus fez. Ele em tudo se submeteu ao Pai. Porque ele se submeteu ao Pai, o Senhor o exaltou a mais alto posto que alguém poderia pensar, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse, na terra, embaixo da terra e nos céus, que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Deus fez isso com ele, por quê? Porque ele se submeteu em tudo ao Senhor. Talvez a gente ache muito estranho se, quando a gente faz essa pergunta, a gente seja mais específico em submeter a quem, né? Se for alguém que aqui e acolá me trata meio ruim, aí, não, peraí, né? É muito natural a gente pensar assim, né? Mas olha, o exercício de se sujeitar é um exercício que está nos preparando para lembrar que nós precisamos estar sujeitos ao Senhor. Nós precisamos começar a fazer esse tipo de exercício entre nós. O texto está dizendo uns aos outros. Eu me sujeito aqui ao Cleito, ele se sujeita ao Alex, o senhor Alex se sujeita ao pastor Marcos Sérgio. Eu estou falando de alguns exemplos, mas podia ser outra combinação de pessoas aqui, né? O ato de você ter alguém com quem se sujeita é um exercício que está lhe preparando, está lhe santificando. O texto está dizendo uns aos outros. Ele não disse que era só para uns, não, viu? O texto está começando uns aos outros. Depois, no verso 22, é que ele é mais específico em relação à mulher. Mas aqui, no 21, ele está dizendo que é uns aos outros, entre nós. O Senhor nos convida para vários ofícios, para vários papéis. E muitas vezes, nós estamos num papel de liderança e nesse momento é necessário que haja a gente se sujeitar àquele que está ali representando o Senhor na nossa frente. Esse é um exercício importante. A gente escuta mais, a gente nem despreza tanto a palavra da pessoa, ainda que você, né, tenha uma fraqueza na carne, mas eu não gosto muito, né? Às vezes a gente tem uma fraqueza desse tipo, né? Acontece, a gente escuta, né? Mas quando a gente lembra disso aqui, a gente para dar mais atenção a quem quer que seja. O Senhor, nesse exato momento, o Senhor está me colocando numa posição que eu preciso ouvir. Ouvir, de certa maneira, sujeitar ao que o outro está falando, escutar um pouco, dar atenção, né? De vez em quando nós somos exortados pela esposa, a esposa pelo esposo, exortados até pelo filho, e a gente tem que escutar nessa hora. De vez em quando a gente exagera na dose, e a palavra vai dizer aqui no capítulo 6 que a gente não deve irritar os filhos, né? A gente pode errar na dose. E às vezes o filho, de lá para cá, ele fala uma verdade e a gente precisa escutar.
Então, sujeitar-se uns aos outros não é algo para a gente pensar assim tão distante, né? Mas que possa ser algo mais comum no nosso dia a dia. Porque isso também é caminho para a santidade de Deus, que Deus espera de nós, né? E aí, em relação a isso, né? Essa aqui é o que muitos teólogos chamam de a regra da sujeição mútua. Mútua. Daqui para lá, de lá para cá, né? É um fundamento geral para a santidade da família. É o cumprimento da regra da sujeição mútua. Ou seja, é um fundamento para a santidade da família. Né? Existe uma submissão mútua que os cristãos devem uns aos outros. Uns aos outros. Entre nós aqui. Isso é a mesma coisa do verso que diz que nós devemos dispor-se a levar as cargas uns dos outros. Quando a gente é sensível à causa de qualquer um dos nossos irmãos, a gente está pronto para ajudar, seja com o nosso tempo, com nossos recursos, né? Com a palavra. Sujeição mútua é também nunca se colocar acima dos outros. Sempre me coloco acima. Sabe, eu estou sempre exortando, nunca recebo uma exortação, eu estou sempre exortando. Eu tenho sempre a verdade pronta, na ponta da língua. Pode até ser que seja, isso ocorra na maior parte das vezes. Mas quando ela ocorre numa quantidade de vezes muito assim, né? Além do normal, é um sinal de que a gente pode estar se impondo demais diante dos outros. Se colocando acima dos outros. Uma outra coisa é não dominar os outros, não querendo dominar, né? Eu só me lembro que eu já casado, né? Nós casados. Aí a gente estava assim, conversando, daqui a pouco a gente resolve sair para dar uma caminhada na rua. Daqui a pouco aquela voz dizendo: para onde é que vocês vão? Essa hora, né? Engraçado, né? Você é casado, né? Já tem a sua vida. Aí sai de casa, onde é que você vai essa hora, né? Meio que quer dominar, né? Já casou, já se separou, né? Ainda quer o domínio, ainda quer ter o domínio ainda. Algo para a gente pensar, viu, gente? É aquela ligação para o filho casado, né? Aí ele atende. E aí, não vem mais aqui não? Pode ser que o filho realmente esteja um pouco relapso, faz tempo que não vai lá, né? Mas no dia que ele chegar, para a gente se alegrar, sabe? Meu filho aqui em casa, não é assim que a gente tem que fazer? Mas tem pais que fazem assim, esqueceu, agora lembrou, né? Aproveita para dar uma, né? Não é para fazer assim não. É para se alegrar. O filho já se separou. Entendeu? A gente se alegra se ele vem. Pronto. Porque senão a gente está meio que querendo ainda dominar. Ainda não quer perder o domínio. Está entendendo? A gente precisa refletir, irmãos, essas coisas. Esqueceu que tem pai, que tem mãe, né? Não é assim? Não impor, né? Não impor leis aos outros. Vem quando está dando uma lei nova, está trazendo o Antigo Testamento de volta, sabe? 600 leis, né? Isso também não se sujeitar, está trazendo lei demais para as pessoas. Diz que Paulo era um exemplo dessa conduta cristã. Tanto é que ele se sentia dependente da igreja, não sentia, ele pedia oração, sentia carente de oração. Ore por mim, né? Ele não via essa atitude como se fosse uma fraqueza, a ponto de não expressar o desejo de ter a oração da igreja, né? Olha só, nós devemos ter um espírito submisso
e estar pronto para todas as obrigações das respectivas posições que Deus outorgou a nós. Deus nos outorgou uma posição. Qual é a de hoje? Pai, um exemplo nosso aqui, bem pertinho. Vai ficar no estacionamento ali. Pronto. Aí assume a missão de fazer, né? Qualquer missão que nós venhamos a receber, não fazer aquela posição, não, mas, poxa, logo essa posição, né? Não. Assumir a posição que Deus está colocando e se submeter, né? E encontrar alegria, porque existe uma alegria que tudo que Deus pede para a gente fazer, existe uma alegria que a gente é capaz de descobrir, começa a se alegrar e começa até a saltar de alegria, né? Mas às vezes se zanga antes de saber que existe uma alegria naquele negócio. E sempre tem, quando vem de Deus, sempre tem. Onde houver condescendência e submissão, os deveres de todos os que estão na casa serão bem mais efetuados. Quando há submissão, tudo ocorre bem azeitado, e sabe, no final todo mundo fica feliz. Sabe aquela coisa que acontece que todo mundo fica feliz e comemorando, né? É quando ocorre isso, o Espírito Santo agiu de tal maneira que todo mundo cumpriu o seu papel. Aí aquela alegria acontece naturalmente. Dentro de casa também é assim, né? E isso, a gente vai ser um pouco mais rápido, a gente já está bem avançado, mas assim, a gente está falando ainda do verso 21, a partir do verso 22, ele vai falar de submissão, mas especificamente em relação à mulher. Então, quando a gente trabalhou esses princípios da família, e quando trabalhamos a sujeição mútua, quando a gente lê o versículo da mulher aqui, não vai ter nada de novidade, né? Porque alguns, quando pegam esse versículo separado e põem, né, para alguém até que nem conhece a igreja e vê um versículo desse separado, aí diz que a gente está colocando deveres só para a mulher. Parece até coisas lá do Alcorão, diz que a mulher não tem vez de nada, fica trancada dentro de um quarto lá, né? Porque a gente não está lendo o contexto da palavra inteiro, irmãos. Aí se apega ao versículo 22, separado, sozinho, não. Ele está num contexto de toda uma série de recomendações para a santidade na família e na igreja. Então essa submissão aqui, ela inclui honra, obediência ao marido, partindo do princípio do amor a ele. Não é aquela coisa, o amor, ele existe ali. Então, fazer algo para o marido é algo que dá alegria, né? Porque eles estão juntos numa parceria, juntos. A gente falou de unidade, lembra? De compromisso. Então, não é só sujeição mútua, não é só ação só no sentido, é nos dois sentidos, daqui para lá e de lá para cá, né? E é como se fosse para o Senhor. Claro que aqui e ali, um de nós comete um deslize, né? Mas a gente deve lembrar, é como se fosse para o Senhor. Nesse exato momento eu acho que ele nem merece, nem ela merece, né? Mas eu vou fazer como se fosse para o Senhor. Aí é nesse momento que o Senhor trabalha nos nossos corações. Aí daqui a pouco, né, a gente reconhece o erro. Porque tudo isso, ele concorre para o bem daqueles que amam a Deus, sabe, irmãos? Você fazer como se fosse para o Senhor. E isso, porque sendo a analogia de que Cristo é o cabeça da igreja, né? E o homem é o cabeça da casa, da família, da mulher, né? E a autoridade de Cristo é exercida sobre a igreja para salvá-la do mal, para supri-la com
todas as coisas boas que essa igreja precisa. É esse o papel do marido, né? É esse a quem deve receber essa submissão, né? Aquele que está em parceria com ela. Isso o versículo do 22 ao 24. O versículo 25 já vai dizer: maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. O dever do marido é amar a sua mulher, em tudo. E olha a coisa interessante, sem esse amor do marido, ele estaria abusando da sua autoridade como aquele que recebe a submissão. Estava abusando da sua autoridade quando lhe faltar amor. Você sabe o policial, sabe, que é aquele que todo mundo deveria, um problema, chama-lhe o policial, né? Mas se o policial chega, antes de saber a causa, ele já derruba o camarada, né? Já tira primeiro para perguntar o que aconteceu. Esse tipo de policial está abusando da autoridade, não é correto? Não é verdade? Quando ele bate primeiro, o cara cai, depois, o que aconteceu? Está abusando da autoridade, né? Então o marido, se não amar a esposa diante de tudo que ela faz, ele está abusando da sua autoridade como marido, viu? Olha só o nosso compromisso. Nós maridos que estamos aqui hoje ouvindo isso aqui, né? Como é grande, viu? Nós podemos ser acusados de abuso de autoridade, sujeito a coisas, às suas penas. Quem é que vai operar essa pena? É Deus, viu? É Deus, viu? Nossa responsabilidade é grande. Olha, e esse é o modelo para o homem. O modelo que foi dado ao homem é um modelo tão difícil, tão alto, que a gente era para se assustar, irmãos. O modelo que foi dado para a gente amar é o de Cristo. É um modelo que assusta qualquer um, que dá arrepio na nuca, né? Você tem que amar incondicionalmente. Esse é o padrão para os maridos. Pensou? A gente tem que lembrar mais disso, é um fato. A gente comete muitos deslizes em relação a isso. E ainda, o texto ainda vai ajudar, se a gente tiver dificuldade de entender, ele vai dizer mais, assim, olha, entenda que você deve amar como ao seu corpo. Versículo 28, deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, quando a gente não amar a esposa, a gente vai ser acusado de nem se amar, nem amar a si mesmo. Deus talvez vai, na calada da noite, vai nos acordar e diz assim, rapaz, tu não ama nem a ti, né? Porque não está amando a tua esposa, né? Então, é muito duro esse padrão para nós. Mas é porque é o padrão da santidade de Deus, né? Para nós todos, né? E diz que ninguém, em pleno juízo, vai odiar a si mesmo. Em pleno juízo não, né? Talvez se esqueça, estava meio louco, né? Esqueceu, né? Que estava deixando de amar a si mesmo. Diz aqui um teólogo que diz que é só aquele que ninguém em pleno juízo vai odiar a si mesmo. Mas aqui a gente acha que estão fazendo até com certo juízo, né? E nós já estamos chegando ao final do capítulo 5 já, né? Aí vem o versículo 31, que nós começamos por ele, eu achei importante a gente ter começado por ele, para falar dos princípios da família, da santidade na família. E no final ele vai falar, ele encerra falando dos dois, né? Olha, cada um de per si também, ame a sua própria esposa, assim mesmo a esposa respeite o marido. Mútuo, né? O amor mútuo. E aí, o capítulo 6, que a gente não leu, vai trazer algumas, acho que tem um tempinho ainda aqui, para a gente ainda falar um pouco mais sobre a palavra, porque a partir do capítulo 6, a gente vai ver recomendações para os filhos, e para os servos, para os senhores, né? E no caso dos filhos, é obedecer aos pais, algo que eu já falei aqui,
né, que obedecer e honrar os pais em termos de obediência, em termos de respeito e ajuda, né? Mas olha só, e em todos aqueles aspectos também, né, do ponto de vista financeiro também, né? Em muitos países, por exemplo, irmãos, a gente, o ofício é mais pesado ainda, né? Tem países, por exemplo, que não tem aposentadoria para velhos. Por que pareça, no Japão, por exemplo, é os filhos que têm que sustentar os pais. Quando os filhos não estão no mercado de trabalho, os pais já ficando idosos, eles ficam apavorados. Porque é uma prática da cultura os filhos sustentarem o pai. Não tem aposentadoria para lá não, certo? Às vezes um país que o povo é tão bem de saúde, que quase não está sempre trabalhando, nunca para de trabalhar, né? Os velhos estão se mantendo, né? Mas aqui e acolá, mesmo eles, também têm o seu período de convalescência, mas tem alguns que morrem trabalhando mesmo, de tão saudáveis que eles são, né? Mais saudáveis que nós, né? Temos que admitir. Porque eles se alimentam melhor, eles se exercitam mais, né? A cultura dele tem outros hábitos melhores em alguns aspectos do que os nossos. Mas a gente também tem que se preocupar isso com relação também. Quando a gente envelhece, tem dois lados também essa questão, viu? Dos filhos aqui. Os pais também, quando envelhecem, dando muito trabalho, aos filhos que já estão separados, vão ter que, claro, eles precisam ajudar sempre. Mas às vezes ajudam mais do que o que deveria ser necessário, quando os pais negligenciam a sua vida. Se adoeçam cedo, não estão se exercitando, né? Vai gastar mais com farmácia, gente. Aí vai pesar para os filhos, né? Gastar muito, porque a saúde está ruim, né? Não está se exercitando, a saúde vai ficar pior, vai ter que gastar mais. Eu estou dando alguns exemplos de coisas naturais que a gente vê ao nosso redor, né? E os pais também, com relação aos filhos, né? Aqui está dito também que não deve, não provoqueis os vossos filhos a ira, ou seja, não irritem tanto os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O interessante com relação a esse versículo é que em tudo que a gente for disciplinar os filhos, tem que ser na admoestação do Senhor. É provável que a gente irrita mais os filhos, porque não já está fazendo segundo as regras do Senhor. De repente é segundo regras nossa mesmo. Bom, menino, aqui é na regra do Chico de Brito, menino, não é assim? Alguém sabe o que é isso? O menino está dando muito trabalho, meu amigo, vai parar ou não vai? Que já eu sento-lhe a mão aqui, né? Essa é a lei do Chico de Brito, é no chicote, né? Aí, às vezes não é na admoestação do Senhor. Aí vai irritar os filhos. Na admoestação do Senhor, os filhos vão começar também a aprender mais o que significa eu vou obedecer como ao Senhor, porque a minha mãe e meu pai estão me repreendendo sobre coisas que o Senhor disse que é importante fazer, né? Aí eles também crescem que a gente está falando da mesma coisa que o Senhor fala. Quando a gente dá uma dose maior, eles dizem, pai, nem o Senhor de vez em quando ele é duro, mas vocês está faltando um pouco de misericórdia, né? Está faltando um pouco mais de amor, né? Então, irmãos, é na admoestação do Senhor em relação aos filhos. Os servos também vão trazer isso mais forte com relação aos servos, né? Porque aí, aqui ele está falando de várias figuras que estavam no meio da igreja. O que são os servos? Obedecer ao vosso Senhor segundo a carne, ou seja, segundo as regras naturais da vida, né? Com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, tem que fazer como quem está fazendo por vontade, não obrigado. E não só na sinceridade, como a Cristo, como se fosse para Cristo.
não servindo à vista. Servindo à vista, ele só faz enquanto o patrão está olhando. Na hora que ele sair, aí todo mundo chuta a bola e tal. Não, tá, o homem chegando, esconde a bola aí, vamos voltar a trabalhar. Não é a vista do Senhor, é quando ele estiver fora também. Sabia que o mundo nem se agrada quando o camarada é muito fiel, né, ao serviço, ao ofício dele, mesmo quando o seu senhor está fora, o seu patrão, né? Aí o povo do mundo diz, isso aí é babão do patrão aqui, quando ele não está. Ele está aqui só fiscalizando a gente. O mundo não entende não, irmãos, isso, viu? Nós temos que ficar atentos a essas coisas. Tem que fazer como se fosse servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo na boa vontade, capítulo 6, verso 7 já, como ao Senhor e não como aos homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Irmãos, aquele que, para conseguir o serviço bem feito, ameaça, né? Rapaz, tem uns 5 na fila aí, querendo o seu emprego. Né? Diz que não deve fazer assim. A gente deve fazer normal. Porque o Espírito Santo vai fazer o seu empregado ser aquele que faz, tanto na vista, como na presença, como não. O Espírito Santo vai trabalhar o coração dele, quando o patrão age assim, né? Sem exageros, sem ameaças. Então, isso são recomendações naturais. Nós estamos falando toda santidade, todo estado de espírito que nos leva a estar mais próximo de Deus. Tudo começa, irmãos, com coisas bem naturais. Recomendações naturais foram as que coisas do dia a dia. Mas essas coisas, elas têm uma repercussão espiritual grande, irmãos. Para Deus, para o mundo espiritual, para onde Deus quer nos levar. Isso tem um valor tremendo diante de Deus. E tudo começa com coisas pequenas no nosso meio. Hein? Santidade na igreja. Vamos ficar de pé. Até aqui, já terminamos. Aproveitar esse tempinho aí para a gente orar ao Senhor. Vou fazer uma oração aqui, depois eu já chamo aqui para o nosso dirigente concluir, chamar aqui o pastor Alex para algum aviso. Deus maravilhoso Pai, concluímos essa sequência, meu Senhor. Estamos certos de que tem falado coisas tão preciosas para nós. Tenho sido muito edificado, Senhor, com tudo que tenho estudado da Tua parte. E eu sei que Tu queres a cada dia, Senhor, estar chamando, Senhor, a família, a igreja, para mais perto, Senhor Deus, do caminho perfeito, o caminho do Teu Filho amado Jesus, o caminho, Senhor Deus, que é esse caminho de aperfeiçoamento que Tu fazes, aquele compromisso de que Tu vai completar a boa obra que Tu começaste em cada um de nós, até o dia da vinda do Filho, Senhor. E esse aperfeiçoamento passa, Senhor, por esses aprendizados de santidade, meu Deus, de santidade na Tua presença, de santidade nos relacionamentos entre nós, dentro de casa, e que esse relacionamento santo dentro de casa, ele reverbere, ele venha fazer parte, Senhor, das relações da igreja, da comunhão da Tua igreja, que são de tantas famílias, a cada um com a sua história, Senhor, de crescimento na Tua presença, e eu sei que Tu está acrescentando coisas em cada um de nós, em estágios diferentes, eu sei, meu Senhor, mas enquanto Tu nos aperfeiçoa,
nos ajuda a sermos aqueles que suportam uns aos outros, que se sujeitam uns aos outros, que amam uns aos outros. Meu Deus, que espera em Ti aquele trato, aquele tratamento do Teu Espírito, Senhor Deus, que faz as relações todas serem agradáveis, serem relações na Tua presença de crescimento santo, e tudo que é agradável a Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus, por estar aqui, obrigado por esse momento, por esta noite, pela Tua palavra, e nós já somos gratos, Senhor Deus, no nome santo de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, graças a Deus. Bom João Paulo, pastor Alex.